Só que assim, eu acho que essa notícia da Grã-Bretanha, ela vai em linha com a questão dos tanques, tá? Por que vai em linha com a questão dos tanques? Porque é evidente, e a gente tem batido isso desde o início, que a guerra na Ucrânia é a guerra da OTAN, é a guerra no território ucraniano da OTAN contra a Rússia e seus aliados, pelo menos os seus aliados mais próximos. Então você tem morte de britânico, você tem anúncio de envio de tanques alemães e dos Estados Unidos, e esses ainda são anúncios oficiosos, porque são anúncios por parte da mídia. E você tem, por exemplo, manifestações como a do ministro das Relações Exteriores da Finlândia. O ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto, disse o seguinte: saúdo os relatos de que os Estados Unidos e a Alemanha planejam enviar tanques de guerra para a Ucrânia, dizendo a Isa Soares, da CNN, tá? Notícias muito boas. Também vejo aqui pelo Der Spiegel, pela edição digital do Der Spiegel, que agora há pouco publicou o seguinte, que o governo da Finlândia se mostrou absolutamente alinhado com essa decisão e disse também que está à disposição para entregar todo o armamento que possua e que seja solicitado pelos ucranianos. Quer dizer, a gente está caminhando, não tem como esconder mais de ninguém, a gente está caminhando para uma situação de guerra total nos próximos dias ou semanas, tá? Simples desse tanto. Não tem dúvida. Tudo está sendo construído para que a gente chegue numa situação muito perigosa. Tudo está sendo construído para que a gente chegue numa situação onde testem, de alguma forma, os limites dos oponentes. Os limites dos oponentes serão testados. Agora, fazer uma ofensiva não é fazer uma ofensiva porque se tem vontade de fazer essa ofensiva. Por isso que eu quis pedir, e fui gentilmente atendido tanto pelo professor Ricardo como pelo Dr. Rodolfo, nós precisamos fazer uma análise técnica do que é possível. Quem ouviu uma série de especialistas nos dizendo que as mobilizações elas estão sendo praticamente de lado a lado, feitas e construídas para um embate final. E a gente está falando ainda de uma guerra convencional. Tem muita gente aí dizendo que os russos vão utilizar cerca de 700 mil soldados e 500 mil na retaguarda, para o que seria um ataque final contra a Ucrânia, inclusive contra a capital. Eu fiz uma live aqui tratando do fato de que ambos os lados estão treinando perto da fronteira de Belarus. A Ucrânia no norte, os russos, naturalmente, no sul de Belarus, e eles estão muito próximos uns dos outros. Todos os analistas caminham, tá certo, para a ideia, para uma construção de que esse cenário da fronteira de Belarus possa ser definitivo. Agora, a gente pode ter surpresa. Pode vir alguma coisa que tem um movimento de treinamento aéreo das forças aéreas de Belarus e da Rússia, que começou no dia 16 e que vai até o próximo dia 1º. Isso é claro. Agora, nós vimos ontem, anteontem, fizemos live tratando disso e dizendo, olha, o exército ucraniano também está treinando na fronteira de Belarus, porque eles estão vendo que aquele é um movimento que sugere que as próximas levas venham de lá. Que as próximas levas venham de lá. Tá? Então, por isso, amanhã a análise é técnica, é uma análise de peritos. Uma é a análise política, uma é a análise de fatos, outra é a análise de perito. O que uma análise de perito faz? A análise de perito vai analisar de maneira muito clara, profunda, quantos soldados, quantos tanques, quantas peças de artilharia, quais são os posicionamentos. Claro que de acordo com as informações disponíveis. Mas nós vamos verificar que não